Olha aí, meu amigo, temos uma pesquisa Poder Data aqui. Tivemos várias pesquisas recentemente, provavelmente a mesma pesquisa abordando vários assuntos, mas isso aqui é interessante, porque traz um ponto de vista diferente de um tema que a gente costuma debater em épocas mais tranquilas do Brasil, quando a gente tem um governo de direita. Na época do Bolsonaro, a gente conversava um bocado sobre isso. O tema privatização, que obviamente saiu da pauta com o governo Lula. O governo Lula não quer apenas não privatizar nada, quer estatizar coisas que foram privatizadas pelo Bolsonaro. Então, o assunto ficou meio de lado, meio de escanteio, mas isso não significa que boa parte da população brasileira não apoia isso, né? Então, veja aqui que praticamente metade da população defende alguma privatização. Não quer dizer que defendem privatizar tudo, privatizar alguma coisa, mas tem um percentual grande que defende sim vender tudo, governo vendendo tudo, privatizando tudo, né? Que é muito interessante. Afinal de contas, é o Brasil, um país que teve uma propaganda anti-privatização durante muito tempo. É uma mudança de mentalidade louvável. Tem muito ainda a ser feito, sem dúvidas, mas é um passo na direção correta. E isso aqui é mais visível, mais perceptível em eleitores do Bolsonaro, muito mais do que em eleitores do Lula. Ou seja, há uma tendência sim de que o eleitor do Bolsonaro seja também um cara ligado em assuntos de economia, liberalismo econômico, coisas realmente de direita e não só a tal da pauta dos costumes que muita gente alardeia aí como sendo o principal fator para um eleitor votar no Bolsonaro. Então, é uma abordagem interessante aqui que nos dá mais ou menos uma perspectiva de como está o Brasil hoje, como está a mentalidade do Brasil em matéria de presença do Estado, necessidade do Estado e do peso da máquina estatal na nossa vida. Tem muito trabalho a ser feito, mas isso aqui é promissor, eu considero dessa forma. A gente vai conversar sobre isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho, me ajudar a chegar aos 20 mil seguidores. E se você quiser me dar uma força ainda maior, você pode se tornar membro aqui do canal. Só clicar no botão Seja Membro para colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, né? Então, temos aqui o gráfico do pessoal do Poder Data, site Poder 360, você conhece bem e tudo mais. A pergunta aqui é: o governo deve vender as estatais, privatizar, deve continuar sendo dono? O que o governo tem que fazer? Então, 47% dos entrevistados acreditam que o governo tem que continuar sendo o dono das estatais. 48% acham que algo tem que ser vendido. 31% acreditam que tem que vender parte, 17% acreditam que tem que vender todas as estatais. Eu sei lá se tinha algum por cento que acreditava nisso 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? 17% já é bastante coisa, né? Um em cada 6 brasileiros, isso? 6, 42, um a cada 6 brasileiros, né? Acreditam que o governo tem que vender tudo, né? Eu tô nesse grupo aqui, você tá nesse grupo também? Deixa aí no comentário qual é a sua opinião. Veja aqui que, na verdade, se a gente considerar do período pós-pandemia para cá, houve uma piora no sentido aqui não uma piora entre aspas aqui da questão de vender parte, né? Na verdade até melhorou um pouco, já teve melhor, esse é o ponto, né? Já esteve um pouco melhor aqui antes, né? A questão do vender todas, a opinião já foi melhor aqui na época do Bolsonaro, né? Mas também está dentro da margem de erro. Não vamos tratar isso aqui como sendo um completo absurdo, não. Mas tem mais ou menos aqui de 16 a 20% da população que acredita que o Estado tem que vender tudo, né? Que é algo muito interessante. Veja que o pessoal que não sabe, né, que não tem opinião sobre o tema, o número diminuiu dessas pessoas aqui. O pessoal tá com uma opinião mais formada sobre esse tema aqui. E também a percepção de que o governo tem que continuar sendo dono deu uma queda aqui do início do governo Lula para cá. Caiu bastante na época do Bolsonaro, caiu bastante mesmo, principalmente em 2022, ano eleitoral. Uma pena que isso não se reverteu nas urnas com a escolha do povo brasileiro por um candidato de esquerda. Mas essa percepção subiu para 50%, caiu para 47%, ainda dentro da margem de erro também. Não vamos desconsiderar esse ponto aqui, né? O mais interessante, porém, e aqui é onde a coisa realmente chama a atenção, é que a opinião de que o governo tem que vender parte das estatais, essa sim saiu da média. Essa estava aqui
oscilando entre 25 até um máximo de 29 pontos aqui, chegou a ser na época do Bolsonaro, mas agora atingiu 31 pontos, que é o maior patamar dessa série histórica aqui. Por que que há essa opinião que vem crescendo desde o início do governo Lula? Por causa da péssima gestão que o governo está fazendo das estatais. Correios dando um prejuízo catastrófico e várias outras também, o prejuízo das estatais sendo recorde. É uma informação mais nova, mas isso tem sido visto há muito tempo. E aí que fica claro por que há um percentual da população que agora quer que parte seja vendida. Tem gente que acha que algumas estatais são importantes, né? Não pode vender a participação na Petrobras, não pode acabar com o BNDES, né? Que são importantes para fomentar, para proteger a indústria, né? Essas coisas todas. Aí o petróleo é nosso. Mas que, por outro lado, acham que não tem que ter Correios, não tem que ter Eletrobras, né? Eletrobras foi privatizada já, mas enfim, não tem que ter nada disso, dessas empresas inúteis. Tem que limpar bastante e deixar só o que é essencial. Tem muita gente que acredita nisso, que defende esse ponto, e que na medida em que o resultado das estatais catastrófico, né? Resultado catastrófico no governo Lula vai ficando mais claro, esse pessoal vai caindo a ficha de que realmente não dá para o governo ficar com esse monte de porcaria alimentando isso e tendo que arcar com esses prejuízos. Para ver ministra aí da gestão falar que não é rombo não, isso aí é investimento, sei lá o que a Esther Dweck falou, né? Então, muito provavelmente, essa opinião aqui não sabe caiu em favor da opinião vender parte, pessoas que não tinham opinião formada, que agora têm claramente que o governo tem que se desfazer de porcaria sim. Tem muita coisa ali que poderia ser vendida. Vender tudo não, mas vender parte sim. Mas vamos lá, isso aqui é um primeiro passo, é uma primeira etapa para se chegar na opinião de vender tudo. Provavelmente essas pessoas aqui, dessa linha laranja mais escura, quase vermelha aqui, no passado pensavam que o governo não deveria vender tudo, só alguma coisinha. E mudaram o pensamento depois, evoluíram o seu pensamento a partir daí, né? Triste é ter mais ou menos 50% da população sempre ainda acreditando que o governo tem que continuar sendo dono de tudo que ele possui hoje, né? É uma lavagem cerebral que foi feita durante muito tempo. Isso aqui é uma lavagem que acontece nas escolas, uma doutrinação que a gente recebe nas escolas e é triste, mas é a realidade, infelizmente, a gente acaba lidando com isso no dia a dia na escola. Principalmente quem frequentou escola pública sabe do que eu estou falando, né? Demora muito para vencer essa mentalidade por conta própria depois. Agora essa análise fica legal, né? Fica interessante quando a gente percebe aqui a questão dos votos. Depois eu venho ver a estratificação aqui, né? Mas vendo a questão aqui dos votos, né? Em quem você votou no segundo turno, em quem você votou aqui na eleição lá de 2022 e a sua opinião. Veja aqui, por exemplo, né, que para os eleitores do Bolsonaro, estamos falando aqui de 70% mais ou menos dos eleitores do Bolsonaro, o governo tem que se desfazer pelo menos de parte das estatais, sendo que um terço dos eleitores do Bolsonaro acreditam que o governo tem que vender tudo. Devem ter ficado decepcionados com o Bolsonaro em alguma medida porque ele talvez pudesse ter feito mais nesse sentido. Ok, ele foi tolhido de sua possibilidade de privatizar pelo STF, mas o Bolsonaro, por exemplo, era contra privatizar a Petrobras. Eu sou a favor, discordo dele nesse sentido. Mas se teve alguém que trabalhou nesse negócio de privatização depois do Fernando Henrique Cardoso, foi o Bolsonaro, sem sombra de dúvidas. E os eleitores do Bolsonaro compram essa ideia em sua maior parte, obviamente, né? Por outro lado, a maior parte aqui dos eleitores do Lula acreditam que o governo tem que continuar sendo dono das empresas. Então veja que há sim uma compreensão ideológica nesse sentido em quem vota na esquerda e em quem vota na direita. Veja como não é só questão de costumes, não é só questão de picanha e cervejinha, não é uma coisa tão simples assim. Tem outros fatores envolvidos. Quem vota no Lula pensa que o governo vai continuar com as estatais. Voto também para evitar privatização. Não só por isso, mas é um dos fatores porque a mentalidade das pessoas reflete isso. Agora é interessante ver que mais ou menos um terço dos eleitores do Lula querem sim que alguma coisa seja privatizada. Não vão ter a sua vontade, o seu desejo
obviamente, é atendido pelo governo Lula, porque não há nenhum compromisso nesse sentido, né? Triste ver que entre os votos brancos e nulos, a maior parte dos eleitores, ou não eleitores aqui no caso, acreditam que o Estado deve continuar mantendo aí as estatais que ele possui hoje, né? Fazer o quê? Veja aqui que é interessante, né? Como há essa variação aqui de opinião, né? A depender da estratificação. Veja que, por exemplo, no Sul, a defesa de manutenção de estatais é muito menor do que nas outras regiões do Brasil, e no Nordeste essa defesa é maior, como a gente esperaria, né? É onde o PT, onde a esquerda faz mais sucesso, no Nordeste, logo, a maior parte das pessoas acreditam lá que o governo deveria ter tudo, né? Manter todas aí as estatais que possui hoje. O número aqui do Nordeste, da opinião de que o governo tem que vender tudo, é o maior do Brasil, só que a margem de erro é muito grande, né? 7 pontos percentuais, então não dá para considerar isso aqui 100%. Mais ou menos o que a gente tem aí no Brasil é isso, né? No restante do Brasil, de 16 a 20% da população acreditando que o governo tem que privatizar tudo, vender tudo, né? Enfim, é um longo caminho nesse sentido. Como eu falei, nós somos muito doutrinados desde cedo nessa questão da necessidade de um Estado forte para fornecer serviços para a população e etc., que é uma grande balela. Tem muito trabalho sim a ser feito, mas algo está mudando no Brasil, e é interessante ver como o eleitor de direita, em sua maioria, realmente tem esse tópico econômico importante, que é a questão das estatais, muito bem definidos. O governo tem que se livrar pelo menos de parte delas, preferencialmente de tudo. E se você quiser ver um vídeo em que eu falo do rombo das estatais no governo Lula, vou deixar esta recomendação aqui para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito, e até a próxima.